Tem um lugar em Deus que todo crente precisa entrar, irmão. Um lugar de segurança, um lugar de paz. É um lugar que protege o seu coração. Esse lugar é no Senhor. Existe um lugar no Senhor que nós precisamos entrar. Só vive realmente em constante paz quem acessou esse lugar. Sabe? Quem acessa esse lugar. Tem um lugar no Senhor que no meio do caos, que no meio das dificuldades, não se trata de um espaço físico, se trata de um espaço, de um lugar no Senhor. Um lugar que no meio da dificuldade, no meio do caos, você acha paz e tranquilidade. Esse lugar é no Senhor. É um lugar de segurança. Todo crente precisava conhecer esse lugar. E esse lugar está na intimidade com Deus. Esse lugar está em você acessar algumas coisas no coração de Deus. Não se trata de vir à igreja por uma bênção ou por uma só palavra, mas se trata de uma vida constante na presença de Deus. Amém? Quando nós temos uma causa, Paulo diz, eu acho que é em Efésios 3, versículo 14, ele diz: por esta razão eu me ponho de joelhos. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele está falando da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Ele começa a dizer que Deus quer fazer através da igreja. E ele dizia: por esta causa que eu me ponho de joelhos. Ele tinha uma causa para buscar a Deus. E não era uma causa pessoal, era uma causa coletiva. Era um propósito coletivo, um propósito que não era ele que ia ser abençoado. Na realidade ele teve que morrer. Na realidade, às vezes, evangelho é assim: fere um para salvar a todos, toca um para tocar a todos, abençoa um para abençoar a todos. Sempre é assim. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que está no meu coração, e eu espero que Deus possa nos conduzir debaixo dessa palavra. Abre Efésios. Eu acho que todo crente deveria ler Efésios, estudar Efésios. Efésios para mim é coisa minha, né? Mas é um dos melhores livros do Novo Testamento, onde Paulo está instruindo a igreja. As cartas de Paulo, ele instrui a igreja. Você vai perceber, por exemplo, as cartas de Gálatas, de Coríntios. Às vezes a carta, você olha para a carta de Coríntios e se assusta um pouco, porque Coríntios era uma cidade muito imatura, né? Mas tinha tanta vontade de fazer a coisa certa, não é? Tinha tanta vontade de fazer a coisa certa, que às vezes Paulo trouxe muito mais instrução a Coríntios do que aos Gálatas, que apresentava ser uma igreja mais sólida, mas não tinha tanta vontade assim. Deus honra a sua vontade, amém? Amém? Deus vai honrar a sua vontade de fazer o certo, porque Deus sempre vai examinar, como o pastor Micael abriu o culto essa noite aqui, falando que Deus nos conduz a fazer a coisa certa, porque eu acho que Deus mede o homem não pelo certo e pelo errado, mas pela bondade e pela maldade. Porque tem muita gente má fazendo a coisa certa, e tem muita gente boa fazendo coisa errada, não é? Faz certo, mas não é correto. Faz certo, mas não é bom. E Deus sempre vai medir as intenções do nosso coração. E o livro de Efésios, ele é fantástico, porque Paulo vai ensinando, né? Ele vai estabelecendo as dispensações. Ele vai falando coisas profundas de casamento, de ministérios, de respeito aos irmãos mais velhos. E eu acho isso muito lindo, porque não tem a ver só com o ministério, tem a ver com a família, né? Se você olhar Números capítulo 2, você vai ver Deus fazendo um censo com o povo que tirou de Israel. Ele disse, e cada um se juntavam segundo os seus exércitos, mas eles eram escravos no Egito. E eles andaram pelo deserto, e agora a Bíblia está chamando de exército do Senhor. Ou seja, eles eram escravos e agora eles eram denominados como exércitos do Senhor. Da onde Deus tirou os seus exércitos? De casas que já foram escravas. Porque é assim que Deus faz a transformação na sua vida, na sua casa. Amém? Amém?
Eles não foram para um quartel, eles foram tirados de dentro dos seus lares. E a Bíblia diz que Deus fez um censo e eles se reuniam, cada um segundo a sua bandeira, cada um segundo o seu exército. Ou seja, Deus transforma casas em exércitos, famílias em exércitos. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer através da sua vida, da sua casa. Amém? Não é só da sua denominação, não é só através do culto de domingo. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer através da família, da casa. Porque essa reunião começou às 7h30, no máximo, estourando, ela vai terminar lá para as 10 horas. Mas você vai para a sua casa e a sua casa continua essa noite, continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então você precisa estabelecer princípios para a sua casa. Amém, querido? Eu acredito que Deus quer fazer através dos lares. Por isso que a gente acredita, investe bastante na sua família, investe bastante na família, para que a família se estabeleça. Há um grande avanço das trevas tentando destruir a família, para que a casa fique descoberta, para que a família não se ache em Deus.